todos. Boa noite. É com alegria que a gente recebeu esse convite e aqui estamos. Confesso que gostaria de ter chegado um pouco antes, de não ter encontrado as dificuldades para chegar aqui e fez com que a gente chegasse muito em cima da hora. Porque às vezes o antes é quando a gente troca mais experiência, dialoga, revê os companheiros e o nosso coração está muito feliz de poder ver, né? Assim, tete a tete, os nossos irmãos, já que nos últimos anos, pelo menos, eu já fazem mais de 3 anos que a gente foi a última vez que aqui estivemos, a organização do salão era diferente, né? Isso eu me lembro. A pandemia a gente mudou tudo. Mudou tudo, é verdade. Mudou para melhor, né? Então, a gente fica vendo, só nos vendo pelo Facebook, e a gente estar aqui, trocar esse abraço, essa energia, esse olhar, esse sorriso, isso não tem preço. E devemos agradecer, né? Por nós estarmos aqui, porque ainda estamos em vias de cumprir as nossas missões. Enquanto outros que partiram, por certo, já aproveitaram o seu tempo, enquanto nós precisamos aproveitar o nosso. Walter, você quer que ligue o ventilador? Você está com calor? Não, filho, pode ficar à vontade. Eu costumo suar mesmo, que é o meu natural. Mas Alguns dizem que é fluidos. Eu digo que é suor mesmo. a sua veia está aí. Muito bem, muito obrigado. Mas nós estamos numa casa espírita, entre espíritas, corações amigos. Mas a proposta do espiritismo é que a gente tenha uma relação com a doutrina de forma consciente. É por isso que o Espírito de Verdade nos convida a 2 movimentos. E este convite está posto em mensagem no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Quando o Espírito de Verdade vai nos convidar, primeiro, a nos amar e segundo, a nos instruir. Como meio, segundo antes Jesus, como meio de libertação, mas dentro da ótica espírita, como meio de orientação. Então, não há como nós imaginarmos um espírita que tenha uma relação com a doutrina, com a casa, com seus pares, e que não tenha esse viés da busca do conhecimento. Porque o conhecimento nos liberta, nos orienta para os passos seguros da nossa caminhada terrena. E eu diria mais, da nossa ascensão espiritual. E depois de tanto tempo que nós ficamos impedidos de estar num ambiente como este, e somente nesta fase, e quando da fase inicial, quem de nós poderia imaginar o que estava por vir? Nenhum de nós. Até mesmo aqueles mais pessimistas passaram longe do que de fato nós enfrentamos na sequência dos meses e de mais de 2 anos de pandemia. No início, muitos de nós, eu acredito que uma boa maioria de nós, imaginávamos que em 2 meses, 3 meses, isso estaria resolvido e vida que segue e nós voltaríamos à normalidade. Eu arrisco dizer que mesmo após todo esse período, nós ainda não retornamos à nossa realidade, à nossa normalidade. Ainda não. Quando será? Não sei. Mas nós precisamos continuar as nossas atividades. E por que estamos falando isso? Porque foi neste período, pelo menos para a nossa experiência, e eu acredito que outros aqui presentes também, tiveram a mesma impressão que nós, que pelo fato de estarmos impedidos de estarmos na casa espírita, como nós sentimos falta. E às vezes, e por vezes, a gente só dá valor àquilo que perdemos. Pelo fato de estarmos ali no dia a dia, junto com as pessoas que amamos, com aquelas pessoas amigas, com as nossas atividades, as nossas idas e vindas, a gente não se dá conta do valor disso. E no momento que tivemos que ficar afastado tanto tempo das nossas atividades na casa espírita, porque as atividades, depois de receber um certo tranco, ela pegou e foi embora, né?
Mas nada substitui isso aqui, gente. Nada. É bem verdade que nós não vamos ouvir, eu pelo menos 27 anos de espiritismo, nunca ouvi, nunca li, que a casa espírita nos salva. Que a doutrina espírita nos salva. Também não ouvi isso não. Pelo menos espíritos sérios, nunca ouvimos isso. A grande bandeira espírita é a caridade como meio de alcançar esse estado feliz. E quantas vezes vamos encontrar na casa espírita essa oportunidade primeira para muitos de nós, e eu estou incluso nesse nós, foi aqui que eu iniciei, a duras penas, os primeiros contatos com a obra do bem. Porque antes de nós conhecermos o Espiritismo, primeiro, nós imaginávamos que éramos pessoas de bem, cidadãos de bem, porque há na sociedade um conceito de que a pessoa de bem é aquele que paga seus impostos, cumpre com as suas obrigações, cuida da família, etc, etc. E uma falha aqui, outra ali, mas de um modo geral, nós nos considerávamos pessoas desse tipo. Enquanto que outros também eu considerava da igual forma. Só que quando nós vamos estudar Espiritismo, tudo isso vem por terra. Quando nós vamos chegar lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, da perfeição moral, quando nós vamos estudar os caracteres do homem de bem, ali deu ruim para nós. Deu ruim. Porque tudo aquilo que eu imaginava que era virtude, não passava de dever. Porque nós pagarmos imposto é dever. Cumprirmos as leis que regem a nossa sociedade é dever. Cuidar da família é dever e por aí adiante. Então, quando ali está elencado os caracteres de homem de bem, e quando nós vamos comparar entre as questões 100 e 113 do Livro dos Espíritos, que quando nós vamos ser apresentado à escala espírita, a gente vê que todos aqueles caracteres daqueles tipos de espíritos ali qualificados não fazem parte da nossa natureza ainda. São espíritos de segunda ordem, que já ascenderam a posições melhores que as nossas, mas passaram deram os mesmos passos que nós estamos dando agora. Né? E aí, depois, nós vamos encontrar lá, na sequência, logo o item seguinte a este, os bons espíritas. Deu ruim para nós de novo. Porque é ali que Kardec nos coloca como definição do verdadeiro espírita. Aliás, esse verdadeiro aqui me causou uma certa estranheza quando eu percebi da importância dele. Porque já no homem de bem, já começa assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre integralmente a lei de justiça, de amor e de caridade. Que significa as três revelações: justiça, Moisés; amor, Jesus; caridade, Espiritismo. É isso aí, gente. E ele falou verdadeiro. Depois, quando ele vai definir o Espírito, ele fala novamente ao mesmo termo. Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em domar suas más inclinações. Então, se ele ele adjetiva desta forma o verdadeiro, é porque é o falso, gente. Aquele que está aqui apenas comendo merenda. Aquele aluno que vai para a escola e vai para jogar bola, jogar bolinha no professor, contar bobagem, e quando vem a prova, pau. Esse não é o verdadeiro aluno. Esse não é o verdadeiro espírita. Que é aquele que está buscando reforma. E aí vamos contextualizar essa necessidade nossa no ambiente da casa espírita, como meio de oportunidade de nós avançarmos em nosso campo moral. Porque
ambiente, aliás, essa música que foi cantada pelo nosso... Não, não esqueci o nome dele. Seu Sérgio. Sério, isso. Esqueci o nome do nosso amigo. Que cantou uma música, né, do Conceição, Carlos Conceição, Santa Casa Santa. Será que nós vemos esse ambiente de forma, dessa forma, como um ambiente sagrado? Porque aliás, está aqui neste livro primeiro que eu escrevi em 2018 sobre isso. Como as pessoas, como nós, né? Não estamos falando dos outros, estamos falando de nós. A gente se relaciona com esse ambiente. O que nos motiva a estarmos aqui? Né? O que estamos buscando? Qual é o nosso objetivo? E para que a gente possa melhor compreender da importância dessa casa, deste ambiente, nós vamos recorrer de um fato, de uma experiência contada por Emmanuel Cristiano, médio, autor, através do Espírito Nora, de uma obra fantástica. Aconteceu na Casa Espírita. Este livro, esta obra, nos traz grandes lições. E ele narra, conta-nos numa das suas palestras em nossa região, isso há muitos anos atrás, de que ele estava, após ter proferido a sua conferência no interior de São Paulo, foi aberta a perguntas. A gente tem que ter cuidado quando abre para perguntas, né? Porque às vezes quando a pessoa vê com o microfone na mão, nossa senhora, sai qualquer coisa ali. Por isso que a gente prefere perguntas escritas, para evitar certas situações. Mas, neste caso, foi levado o microfone. Graças a Deus não saiu bobagem, gente. E o companheiro perguntou a ele, pediu a ele que definisse a Casa Espírita. Antes que ele pudesse definir, já que ele já tinha feito isso diversas vezes, não era novidade para ele. Mas antes que ele pudesse expressar o conceito que ele tinha sobre a Casa Espírita, o Espírito Nora soprou nos seus ouvidos. O centro espírita é uma embaixada. Ele levou alguns segundos, para entender das razões que levaram o espírito a definir essa Casa Espírita como uma embaixada. E rapidamente ele compreendeu. Embaixada é representação. E a Casa Espírita, como casa religiosa, é uma representação de Deus na Terra. Mas não ficou por aí, não. Ele engrossou o nosso caldo. Porque ele disse, por conclusão dessa definição, nos torna a todos, e não é só o presidente, o palestrante, o médico, não, todos embaixadores de Deus na Terra. É mole? Tá bom para nós esse título? Porque em algum grau, em algum momento, em alguma situação, nós vamos representar a casa que frequentamos, a doutrina que expressamos, a fé que nós guardamos em nosso coração. Nós vamos representar isso. Né? Então, aqui é uma representação de Deus na Terra. Eu não estou dizendo que é só a Casa Espírita, não. Nós, por dever da verdade, a verdade, é todas as casas religiosas. Não importa a forma como se expressam lá. Se lá tem o propósito do bem, do conhecer a verdade, de desenvolver fraternidade, é uma obra representativa de Deus. Porque o que Deus quer de nós é isso. Que a gente cresça enquanto espírito e enquanto virtudes. É por essa razão que estamos aqui. Nós não estamos na Terra para passeio. Aliás, muitos de nós, né, passamos uma encarnação inteira buscando ser feliz. Não é o primeiro objetivo de estarmos aqui, não. Os momentos de felicidade vai decorrer das circunstâncias por onde passarmos e de como passarmos por essas circunstâncias. Porque lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou isso. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Aí disseram, para que todos possam alcançar a perfeição, vírgula,
Não parou aí não. Mas há outro objetivo ainda, disseram eles, respondendo a Kardec. Para que todos possam dar sua cota de colaboração à obra de Deus. Gente. E tem uma mensagem memorável do livro do Espírito de Verdade, intitulada exatamente Obreiros do Senhor, né? Quando a gente lê aquela mensagem, gente, parece uma realidade utópica para nós. É um negócio distante, futurista demais para a realidade que nos encontramos hoje. De certa forma, sim. Ninguém disse que seria fácil, mas também ninguém disse que seria impossível. É um passo por vez. E nós vamos encontrar neste ambiente, porque a casa espírita, gente, ali na canção, ele expressa alguns conceitos da casa espírita, né? Durante o transcurso da letra, a gente vai observando ali algumas coisas que aqui acontece, que é fundamental para nos consolar, para nos apoiar, né? Para nos colocar em posição de servir. Porque todos nós, em algum momento, nós necessitamos, sim, de sermos servidos de um para com o outro. Então, nós viemos trazendo necessidades. Mas, independente disso, nós, como essa lagarta que ele está pegando aqui agora, estamos rastejando ainda. Mas o destino dela é o mesmo destino nosso. Desenvolver asas nessa metamorfose moral, para que a gente possa se tornar uma lagarta, de lagarta borboleta. Olha essa coisa linda, né? Ah, eu perco a piada mais um momento. Não é? E não era qualquer lagarta, não. Eu te conheço. Era uma lagartona, essa passagem, né? Imagina a borboleta que vai sair dali, né? Agora olha para mim, imagina a borboleta que vai sair daqui. Problemas. Mas é assim. Então, quando a gente chega aqui, a gente já tem, a gente conhece algumas definições, já ouvimos isso centenas de vezes. A casa espírita é uma escola espiritual. É verdade. É verdade. Somente na casa espírita, nos seus cursos regulares, no ESG, nas palestras, no seminário, enfim, nas livrarias, nos livros, etc., que nós vamos encontrar conceitos para orientar a nós, espírito, da forma como é proposta pelo Espiritismo. Somente no Espiritismo. E aí eu vou me dar o direito de fazer aqui uma comparação, trazer aqui uma informação. Da mesma forma, nós nunca ouvimos ou lemos em qualquer lugar que o Espiritismo é a melhor religião. Mas não tenhamos nenhuma dúvida, o Espiritismo é uma religião diferente. E aí, com todo respeito, que eu estou fazendo uso aqui de uma afirmação, que há pessoas, que a gente deve respeitar a todos, possivelmente pode haver alguém aqui presente, que se posta de uma forma de não reconhecer o Espiritismo como religião. Nós temos o nosso movimento, ainda que em minoria, mas tem pessoas que acham que o Espiritismo não é religião. É uma filosofia, uma ciência, e vão buscar embasar esse conceito no próprio Kardec. Mais uma vez aqui, tem um capítulo, Espiritismo é religião, e onde que eu vou buscar a fundamentação? No Kardec. No próprio Kardec. Então vai depender muito da ótica que você está observando e lendo, interpretando. Mas, independente disso, né, a gente está aqui com uma proposta de nos autodesenvolver enquanto espírito. Desenvolver as asas da borboleta, né? Uma borboleta só com uma asa, ela não vai voar, não. Aliás, eu aprendi isso de forma tão simples. Quando saí da cidade e vim morar em Itaboraí, graças a Deus, meu período de Itaboraí acabou, Jesus. Acabou, Jesus. Fiquemos lá 20 anos. Hoje estamos em Guapimirim. Um clima mais ameno. Oh, que beleza. Mas, quando eu fui morar em Itaboraí, eu fui morar num sítio. E resolvi criar galinhas. Só que minhas galinhas eram muito desonestas conosco.
Porque comiam do nosso milho, mas punham o ovo no vizinho. Eu falei, para onde está indo os ovos? Eu não sei, eu tinha umas 30 galinhas, gente, não era possível. E o meu vizinho ia lá, ele não morava, nós morávamos, ele não. Ele saía com sacolas fartas. Eu falei, de onde vem? Né? E aí, óbvio, concluí que as minhas galinhas estavam pondo ovos lá no terreno alheio. Na concorrência. Pulando seca, exatamente. Voava, né? Aí um senhorzinho lá, ele falou assim, seu Paulo, você tem que cortar uma asa da galinha. Não precisa cortar as duas, não. Corta uma só, que ela não voa. E não é que é verdade? É verdade. Você cortou, não é cortar de cortar, bichinho, ficar é só as pontinhas da asa, das penas, que aí ela já não tem mais o pulso. O negócio fica meio, sabe? Sem prumo. Ela quer voar, mas bate com a cara na parede. Mas elas aprenderam. E dali para frente a felicidade foi total, né? Ovos todos os dias, graças a Deus. Então, meus amigos, nós estamos aqui para desenvolver as nossas duas asas. A do conhecimento e a do moral. Porque enquanto isso não acontecer, nós vamos precisar de instituições como esta, como a outra, como quer que seja, para que a gente possa receber estímulos. Isso é escola espiritual. Aqui é uma escola espiritual. Para a gente receber estímulos. Porque qualquer atividade espírita, e hoje aqui nessa posição não é diferente, tem 3 objetivos a serem alcançados. Primeiro é trazer informação. É o que eu estou me esforçando aqui, de alguma forma, trazer informações que já são conhecidas de todos. Mas apenas estamos relembrando. Segundo, é fazer com que haja a oportunidade de transformar essa informação em conhecimento, o que é bem diferente. Porque informação você tem hoje, tem amanhã, mas aquilo o vento leva. Agora, conhecimento adquirido você não perde jamais. E por fim, qualquer atividade espírita tem por objetivo motivar as pessoas. Motivar. Para sair da zona de conforto. O que o Espiritismo quer de nós, o que Jesus quer de nós, gente, não é o impossível. O impossível é com Ele. Conosco é o possível. E todos nós, em graus diferentes, já podemos alguma coisa. E aí, onde é que a gente aprende isso? Aqui. Nos estudos, nas conversas, no cafezinho. Já voltou o cafezinho aqui? Já voltou? Ainda não, né? Está uma tragédia, gente, esse negócio do cafezinho. Porque tem tanta coisa que acontece no cafezinho, gente. Comigo, então, dá livros. Não é? Porque às vezes a gente fala aqui, depois no cafezinho as coisas acontecem, né? Aí sai uma, sai outra. Porque, na verdade, nós vamos estar aqui espiando e depois no cafezinho a gente prova. Não, espiando e provando, né? Provar lá, né? É. Mas tem. Mas tem. Graças a Deus. Porque a gente se prepara para o depois, né? A gente fica aqui. Aliás, uma vez eu convidei um companheiro para ir conosco, nos acompanhar num aniversário de uma casa espírita. É muito comum isso acontecer, né? Ah, vai ter um aniversário lá, vamos lá. Ah, vamos comigo. Aí ele perguntou assim, mas vai ter lanchinho? Eu falei, meu irmão, eu não posso garantir que vai ter lanchinho, mas certamente conhecendo os espíritas terá. Mas ele mesmo que colocou, sabe? Condicionou só ir se tivesse lanchinho. Se não tiver lanche, ele não vai. Às vezes a gente se deixa levar por essas questões, né? Mas que é bom, né? Bom, depois dessa questão da escola espiritual, outro conceito que a gente aprende muito, e é verdade, que aqui é um hospital de almas. Aliás, Carlinhos Conceição escreveu na poesia dele, né? Hospital de almas, gente. De espíritos. Porque não, a alma, quando a gente fala alma, está lá na definição, na introdução do livro dos Espíritos. É o espírito reencarnado, né? Encarnado como nós. Mas somos espíritos. Eu não preciso vê-los para saber que aqui está uma quantidade, via de regra, maior que encarnados. Porque o mundo espiritual tem pelo menos 2, 3 vezes a quantidade de encarnados, então a demanda lá é muito maior que a nossa.
Eles estão loucos para a gente desencarnar, para ocupar o nosso posto. E a gente está encarnado e não está aproveitando. Enfrentamos uma fila com um bilhetezinho na mão, um número gigantesco, astronômico, esperando chegar a nossa vez. Estamos aqui. E a gente vem para cá. Vou deixar para a próxima encarnação. Gente, espírita falar isso é uma tragédia. Deixar para a próxima encarnação. Qual é a garantia que a gente vai ter? Em que condições será? Onde? Ao lado de quem? Fazendo o quê? E às vezes a gente fica olhando para lá. Não. Eu quero reencarnar em Júpiter. Tem alguém aqui? Mas tem medo de espírito. Mas veja, olha só. Vai ter que andar muito por aí. Mas uma das histórias do cafezinho foi mais ou menos essa linha aí. Porque eu tinha falado sobre escala espírita, e a gente, quando fala da nossa realidade, é a base da escala. Espírito perfeito, não tem nada bom ali. 5 categorias de espírito só deu ruim para nós ali, não tem nada bom. Aí falamos, né? Tudo bem. Quando fomos para o cafezinho, parece que um obsessor materializou-se, porque eu não tinha visto a criatura até então. E aí ele chegou e já foi falando, olha, não concordei com você. E eu falei, rapaz, o negócio todo tá complicado. Eu falei, o que houve, meu? A gente fica logo fraterno, né? Muda até a voz. O que foi, meu irmão? Porque espírito estrambelhado fala assim como eu, né? Mas aquele de segunda ordem fala diferente, né? Meus irmãos, a paz seja convosco. Tem uma sonoridade, né? Um negócio bonito. A gente vai chegar lá. Mas aí ele estava possesso. Porque ele disse, eu não sou mais essas criaturas da base da escala. Eu falei, não, tu é o quê, filho? Eu sou aqueles de cima. Eu falei, que bom, por quê? Mas eu já ajudo na casa espírita. De vez em quando eu compro lá um quilinho, tomara que não seja sal nem açúcar, Jesus. Porque não sei quem dá na casa do espírita. Só compra sal e açúcar por cristão, gente. Não dá, né? Vamos mudar esse pouquinho. Aí, não, quando eu posso e tenho tempo, eu vou acompanhar a visita fraterna. Aí ele começou a elencar ali para justificar a sua pseudo-posição de segunda ordem de espíritos. E ele não. Aí eu falei, tá bom, filho. Muito bem. Sabe qual é a diferença que há entre nós e aqueles que lá se encontram? Há uma diferença capital. Os que estão lá fazem o bem sempre, o tempo, com todos. Fazem o bem sempre, com todos. Aí ele já deu uma arrepiada, né? Ele não expressou, não falou, mas ele pensou. Das várias vezes que nós, muitas das vezes, condicionamos o nosso bem. Às vezes nós fazemos isso. Casais, como nós, olha lá que você vai arrumar, hein, mulher. 41, vai dar 41 anos casado, filho. Né? De amor maravilhoso. Nem tanto. Mas estamos 41 anos juntos. Olha que beleza. E já falei, vai ter que resolver nessa, viu? Esse negócio não. E aí, separam-se. Acabou o amor, gente. Vira ódio. Vira perseguição. A gente conheceu já alguns casos desses. Então, quer dizer, como é que é esse amor? Então não é esse amor que Jesus colocou para nós. É um amor que é condicional. Né? Então, pessoas, por exemplo, que ajudam fulano, uma companheira chegou para nós e falou assim, você conhece fulano? Aí logo esses mexericos na casa espírita, é bom, né? Às vezes escondidinho, pode deixar ver. Aí ela perguntou, você conhece fulana? Eu falei, quem não conhece fulana? Pois bem, você não sabe o que ela me fez. Aí diz que ela logo sabe. Me conta, pelo amor de Deus. Pois bem, ela estava com problemas. E aí me procurou para me ajudar. Aí eu sabe como é que é, né, Walter? Eu sou espírita, tem que fazer caridade. Eu falei, que maravilha, meu filho. Isso aí mesmo, faça mesmo. Eu ajudei. Mas tu sabe que ela não me agradeceu? Mas tu nem sabe. Não te conto aí, mas me conta. Porque passaram-se alguns meses e essa mulher, essa fulana,
pau. E me procurou. E aí? Fiquei curioso. Mas você sabe, eu sou espírita, né, Walter? Ai, graças a Deus. Você ajudou? Ajudei. Falei, que bom, tu vai pro céu, meu irmão. Centro Espírita do Umbral. Aí ela falou, você sabe que ela novamente não me agradeceu. Sabe o que eu fiz? Não ajudo mais. Vou ajudar quem me reconhece, quem tem a gratidão por mim. Aí eu disse para ela o seguinte: é o bem pelo bem. Capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda que faz a direita. É o bem pelo bem. Se a pessoa ali for grata, melhor para ela. Porque gratidão é virtude. E nem sempre nós temos as virtudes. Nós estamos em busca delas ainda. Então a gente observa que a gente tem muita dificuldade ainda de prover o bem, de fazer a caridade nos moldes propostos por Jesus. E tão ressaltada na doutrina espírita. Nós hoje vamos até 11 horas, eu tive essa informação da Maristela. Mas não, nós voltamos agora, estamos bombando, né? Parece até 11 horas da noite. Vai, que benção. Bom, ainda nem isso aqui, nós vamos começar daqui a 3 horas, vamos começar a ler aqui. E aí, vamos para o último conceito que é comum, todos conhecem, que é oficina de trabalho. Aí é um problema. Falou em trabalho, já é um problema. É um problema. Porque a gente escuta certas coisas na casa espírita, no movimento espírita, né? Houve uma época que eu imaginei que os problemas eram só em nossa casa. Eu falei, nossa casa é um tormento. Trouxeram esses espíritos tudo para cá. Encarnaram e vieram tudo para cá. O problema está tudo aqui. Eu quero ir para aquela casa espírita lá. Quero ir lá para o Atmos. Lá não tem problema. Imaginei, né? Mas não era não. Os mesmos problemas estão em todos os lugares. E a gente escuta em alguns lugares. Quem é que nunca ouviu, por exemplo, alguém falar assim: temos que respeitar o tempo do outro? Gente, isso é tão bonito ouvir. É tão bonito dizer. Mas qual é a praticidade disso? Será que nós temos, de fato, tempo? Capítulo 18 da última obra de Allan Kardec, o livro Gênesis. São chegados os tempos. Aí ele encerra a obra em 2 itens: sinais dos tempos e geração nova. É lá em geração nova, encerrando a obra kardeciana, que ele vai dizer que nós não temos mais tempo. Que já está ocorrendo uma seleção natural, isso no meado do século XIX, gente. Já está havendo uma seleção natural de tal forma que muitos de nós não. E essa informação veio sendo referendada por diversos espíritos. Porque a autoridade da doutrina espírita está na universalidade dos espíritos. São vários espíritos dizendo a mesma coisa. E aí, não, vou deixar a próxima encarnação, vamos esperar o tempo do outro. E aí Geraldo Vandré canta de forma inspirada: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, por isso que eu digo, uma das funções de qualquer atividade espírita é motivar a pessoa a sair da sua zona de conforto. E sair da zona de conforto não é fácil. Não é fácil. Bom, mas a casa espírita, além desses conceitos comuns que todos já entenderam, mas a casa espírita também é um oásis nesse deserto de aflições, gente. Aqui é um oásis. Aqui nós estamos respirando num ambiente diferente daquele portão lá de baixo para fora. Aqui nós estamos guardados. Esse lugar foi preparado. Ali fora é zona livre, gente. Zona livre. Aqui os espíritos nos protegem. Muitas das vezes não permite a entrada daqueles que causariam dissabores para nós. Mas eles estão ali do lado de fora nos aguardando, esperando a gente sair. Eles têm todo o tempo do mundo. São imortais, já sabem disso. Muitos de nós aqui nem se apercebeu disso. Nós não vamos morrer. É o último livro que eu estou escrevendo, viu? Sobre essa realidade. O que fazemos dela agora? Sou imortal, e daí? O que eu faço com isso? Sou espírito, e daí? O que eu faço com isso? Nós temos que fazer alguma coisa, não é? Então, quando a gente sai daqui,
a gente mergulha num ambiente, num psiquismo coletivo doente. E o que nós temos feito? Nós temos engrossado essas fileiras de psiquismo doente ou a gente está colaborando com um psiquismo saudável, equilibrado, harmonizado? A gente ainda não é espírito de segunda ordem, é difícil para nós. Mas o desafio é manter o maior espaço de tempo possível nas vibrações que nos encontramos aqui. E às vezes basta pequeninas coisas para a gente pôr por terra tudo que a gente recebeu aqui. E aí, depois de 5, 6 anos frequentando a mesma casa e não tendo nada acontecido de bom, pelo menos na sua ótica, você disse: aquela casa espírita é muito fraca. E os médios ali são fraquinhos. Porque eu frequento ali 6 anos. E na minha vida não melhora. Imaginando que a casa espírita seria repositório de bênçãos materiais. As pessoas que chegam até nós com esse tipo de ideia vão se desiludir. Porque a primeira coisa que está posta como missão da doutrina espírita é o combate ao materialismo. Está lá na introdução do livro do Espírito. Mas não é combater, sabe, de forma assim, é um grande... Não é isso. Nós estamos na matéria. Nós necessitamos das coisas materiais. Não é nesse sentido. De condenação absoluta. Ah, que o mundo não presta. O mundo é uma maravilha, gente. Agora, nós temos que saber nos posicionar nele. É isso que o Espiritismo quer de nós. Como se imaginar um copo com água fétida e que a gente põe ele debaixo de uma pequena gota que cai de uma torneira. Dia e noite. Vai chegar um momento que aquela água estará limpa, que você poderá usar dela, mas foi gota a gota, sem interrupção, dentro de um ritmo. E aí, qual é o meu ritmo? Qual é o ritmo de vocês? Cada um tem o seu. Eu só vou dar conta daquilo que é possível a mim. E cada um dará conta de si mesmo. Então, a gente não vai ser Divaldo Pereira Franco nesta encarnação. Nós vamos chegar lá. Mas nós temos que ser nós e encarar a nossa própria realidade. E é exatamente dentro de uma casa como esta que nós vamos nos apercebendo da nossa própria realidade, das dificuldades que ainda temos e trazemos em nós, a qual Paulo chama de homem velho. Acho que a música também fala do homem velho, não fala? A música eu acho que fala. Cheio de vez um homem velho. Não fala? Então, é isso. Nós estamos aqui para combater o grande inimigo que não está fora, está em nós. E às vezes é aqui, somente aqui, que nós vamos ter que enfrentar esse homem velho. É quando nós vamos ter que ser capazes de construir fraternidade nas diferenças. Porque não há nenhuma pretensão, nenhuma imposição de sermos todos iguais. Nós somos semelhantes, somos iguais não. Agora nós estamos vendo aí um problema atual acontecendo, separando os corações. Condenando um, condenando o outro. Veja, agora nós temos um grande trabalho de reconstrução do movimento espírita. Porque ele está dividido. Hoje foi por conta da política, amanhã será por outros motivos. Porque essa divisão encontra-se ainda dentro de nós. Então aqui é lugar para a gente desenvolver fraternidade, construir amizades, né? Buscar recursos para a nossa vida familiar, profissional, social. Porque ser espírita aqui é a coisa mais fácil do mundo. Porque a gente se reveste de uma aparência de fraternidade, de sorriso, de abraço. Não estou dizendo que isso aí é piegas, não. Mas, às vezes, encontramos com a mesma pessoa no mercado e ele já vira a cara e já quer sair de frente de você. E quando a gente mora em cidade pequena, agora todo mundo
uma cidade pequenininha, né? Guapimirim é 60 mil habitantes só. Aqui eu nem sei quantos tem marcado. Eita, cidade muito grande, tá inundada. 60 mil habitantes. Então você entra no mercado, você vê um. Você vai na farmácia, tem outro. Aí tu tem que ficar, né? Aqui era assim há 20 anos atrás. É, né? Agora mudou, né? A gente vai até 8h30? É isso mesmo. Ah, Não tem jeito. Tem um martelo. olha, eu até rasguei um pedaço do papel. Fiquei nervoso hoje. Poxa, vai deixar o papel aqui. Olha, mas eu tinha tanta coisa. Sempre terá coisa, gente. Agora, eu não tenho compromisso. Eu tenho compromisso com a ideia que me moveu estar aqui. De fazer a minha fala ter relação com esse ambiente aqui. Porque aqui tem soluções, mas também temos problemas. Porque Raul Teixeira, olha o que ele diz. Raul Teixeira é fantástico, né? Onde um homem passa, deixa a marca da sua imperfeição. As nossas imperfeições estão todas conosco. Às vezes é tão bonitinho. Outra que eu já ouvi no movimento espírita. Gente, meus irmãos, quando vocês entrarem naquela porta ali, deixe os seus problemas lá fora. Gente, como é que a gente faz isso? O problema sou eu. Eu vou ficar um pé lá, outro cá, como é que a gente resolve isso? Como é que se faz? Deixa o seu problema lá. Eu estou aqui porque eu sou o problema. Nós somos o problema. Agora, qual é o nosso desafio? É o esforço em deixar a menor interferência possível dessa realidade que nos move lá para absorver o máximo aqui. É isso que é o nosso desafio todos os dias. Então, companheiros, eu só vou ler algumas questões aqui, porque o tempo não nos permitirá desenvolver, mas eu elenquei aqui uma série de situações que são oportunidades. Isso aqui é o meu próximo livro, viu, gente? Se Deus quiser, eu vou falar sobre isso. Viver fraternidade e solidariedade. Olha que beleza, na casa espírita a gente vive isso, gente. E a gente não percebe. E às vezes a gente corre da oportunidade. Porque é o momento de você ser solidário com o chato da casa espírita. Toda casa espírita tem chato, vocês sabiam? Sabe aquele cara que reclama de tudo? Não ajuda em nada, mas reclama de tudo. Chega aqui, vai fazer a palestra e passa a mão assim. Gente, entendeu? Então quando ele chega, sabe aquelas... A gente está na rodinha do cafezinho, tá tudo bem, né? Aí abre a porta, quando entra ele bem chato. Aí todo mundo sai, ninguém aguenta mais, criatura. Mas o desafio não é esse não. Imagina se a gente fosse fazer isso com o nosso filho chato. A gente ia abandonar ele? Largar ele na sarjeta? Não. A gente tem que empenhar mais esforços nele. Porque a gente sabe que nada acontece à casa. Toda casa espírita não vem dizer que não tem. Tem um. E quando apenas tem um, é uma bênção. Porque às vezes tem mais de um, 3, 5. Aí é uma tragédia. Mas tudo bem. Estreitar laços de amizade. Gente, Roberto Carlos canta, né? Eu quero ter 1 milhão de amigos. No meu Facebook está longe disso, né? Mas eu recebo convite, não sei nem quem é. Aí eu falo, eu quero ter 1 milhão, eu aceito. Primeiro eu vejo. Mas quem é essa criatura? Aí é amigo do amigo. Acho que tem lá algum algoritmo lá no Facebook. Que ele é, Mariazinha é amigo do Luluzinha. Vamos botar eles dois juntos, vai ser amigo também. Aí eu vou lá e espidão. Opa lá. Aí eu vou nessas viagens que a gente faz. Aí a coisa, nós somos amigos do Facebook, é um prazer. Nunca vi antes. Então, olha só que beleza, nós temos a oportunidade de estar aqui, face a face. Nos abraçarmos, compartilharmos momentos, dificuldades, dores. É assim que vai funcionar a casa espírita. Mas sempre visando um objetivo maior. As nossas diferenças não podem ser mais importantes do que o objetivo da causa. Porque quantas pessoas saem da casa? Às vezes por bobagem. Claro, tem situações que não dava. Não tem mais condições de conviver ali, situação, né? Mas há coisas que eu tenho tanto caso, eu ia contar mais uma, não vai dar tempo. Porque as pessoas saem da casa espírita por bobagem. Porque não recebeu um bom dia de fulano.
Já aconteceu um caso desse, eu conversei com a fulana. Mas será que nesse dia não era você que tinha que dar o bom dia a ela e não receber dela? Porque a gente acha que o outro tem obrigação, a gente não tem. A gente quer só ser usufrutuário. Mas aprendizado e trabalho, como falei, desenvolver consciência, gente. Isso aqui é um capítulo à parte, mas que a gente vai deixar para a próxima oportunidade. Eu quero dizer que hoje eu estou trazendo, esse livro já é conhecido, né? Boa parte do espírito já conhece, Espiritismo Olhar Crítico, eu faço, tudo que eu falei aqui está nesse livro. E muito mais, né? Você já conhece esse livro também. E agora, ano passado, no meio da pandemia, eu escrevi este livro, que é um desdobramento de um capítulo nesta outra obra, que é o Médium Espírita, Compromisso e Responsabilidades. Aí, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então, nós temos que enfrentar os nossos problemas. Então, estamos à disposição daqueles que quiserem conhecer a obra. Nós queremos agradecer a atenção, a possibilidade de estar aqui com vocês de novo. E espero, a partir de então, poder retornar outras vezes, não demorar tanto, né, meu irmão? Muito obrigado. Deus abençoe a todos.